esquecida. Muitos problemas ocorrem nas organizações em função, do descompasso entre a remuneração percebida pelos funcionários e, obviamente, o seu nível de autoridade e responsabilidade quando dá análise e descrição desses cargos. Não é isso? Então, a remuneração é importante e, mais uma vez, voltando à nossa discussão, a remuneração também ela pode ser baseada no cargo, assim como na competência. Na realidade, quando nós falamos do cargo, na descrição do cargo e na análise do cargo, quando precisamos também avaliar as competências. Então, volto a dizer, não são somente a ideia de que um currículo vai ocupar o cargo. O currículo, a princípio, ele identifica conhecimento e talvez experiência, não é isso? Mas, eventualmente, competências, algumas habilidades e atitudes necessárias ao ocupante do cargo, às vezes são esquecidas. Por isso que a questão das competências precisam ser atreladas também à questão da descrição de cargos. Muito bom. E aí, é óbvio que nós passamos uma correlação, aí, vamos dizer assim, ainda para agregar valor no conceito de descrição e análise de cargos, que é o que nós chamamos de avaliação e classificação de cargos. Já entramos num outro patamar. A partir do momento que nós descrevemos e analisamos os cargos, nós precisamos atrelar, não é isso? Uma pontuação e uma avaliação em termos de remuneração compatível com o mercado e compatível também dentro da estrutura organizacional. E aí, nós trabalhamos a perspectiva de avaliação e classificação de cargos. A avaliação de cargos no sentido de valorizar ou determinar o valor específico deste cargo. E é óbvio que a gente também está falando aí de salário, Buscar fixar o valor relativo dos cargos dentro da organização e também fora, A gente tem que pensar no mercado. Aplicação de critérios de comparação entre os cargos para se conseguir uma valoração relativa interna dos salários de diversos cargos, justamente para que não haja um desbalanceamento e um descompasso, o que efetivamente pode causar uma série de insatisfações e, eventualmente, a perda de motivação por parte de vários funcionários. Então, o nível de insatisfação salarial, a princípio, ela pode evoluir para o insustentável, a partir do momento que o indivíduo ele percebe que ele tem mais autoridade, ele tem mais responsabilidade, o cargo dele exige mais conhecimento, e ele ganha muito menos que o indivíduo que está hierarquicamente inferior a ele. Então, isso pode causar um desconforto. Além do problema interno, que nós estamos vendo, também os problemas externos, não é isso? Ou seja, os salários também, eles precisam estar equilibrados com o mercado. Então, a avaliação e classificação de cargos, em relação à estrutura, ela vai organizar esses salários em função desses cargos, em uma estrutura integrada e coesa, com as respectivas faixas salariais em ordem gradativa de valores. Comparar o valor relativo dos cargos a fim de colocá-los em uma hierarquia de classes que podem ser utilizados como base na estrutura de salários, respectivas faixas salariais, não é isso? Em ordem gradativa de valores, e aí nós criamos as faixas salariais, especificamente associando aos cargos. E a possibilidade de desenvolvimento de um plano de carreira adequado dentro da organização. E aí, para a gente tentar consolidar a ideia da administração de cargos e salários, que de certa forma consolida todo esse trabalho que nós estamos discutindo aqui, é criarmos uma política salarial para a organização. E aí nós temos a ideia das estruturas salariais, não é isso? Considerando o equilíbrio externo e o equilíbrio interno. O equilíbrio interno, como o próprio nome diz, é uma avaliação interna dessa estrutura. E o equilíbrio externo é feito através da pesquisa salarial. Então é óbvio que temos que equilibrar o conceito interno e o conceito externo. Não adianta termos uma estrutura interna muito bem definida em termos de cargos, salários, quando da descrição e análise e avaliação desses cargos, quando na realidade há um desequilíbrio em relação ao mercado de trabalho e a organização
não faz uma pesquisa salarial adequada justamente para ajustar essa possibilidade. A ideia é que nós tenhamos aí uma política salarial, né, ajustada e adequada. Entende-se então, né, que essa política salarial ela faz parte da política de recursos humanos da organização. Então, na realidade, como vimos, a importância da descrição e análise de cargos, assim como também da interpretação, da avaliação, né, desses cargos e, de certa forma, a importância de todo esse processo em relação à política de recursos humanos da organização. Bom, eu espero, né, ter ajudado vocês, né, a entender um pouquinho mais sobre o tema tratado hoje, que foi efetivamente a descrição e análise de cargos. Evoluímos até para a questão da avaliação, né, da questão da valoração, não esquecendo que todo esse tipo de conhecimento que nós discutimos hoje está associado essencialmente à proposta do desenho de cargos, ou seja, do projeto de cargos. Ok? Eu termino mostrando para vocês aqui uma bibliografia de referência bastante razoável, a ideia dos livros do professor Chiavenato, né? Gosto muito dos livros do professor Chiavenato, e a importância desse trabalho por parte das organizações. Lamentavelmente, às vezes a gente vê um descompasso muito grande entre a discussão que nós tivemos hoje, mas, de certa forma, você que está fazendo o concurso, você vai perceber que grande parte dos problemas que as organizações enfrentam, né, principalmente em relação à falta de motivação, níveis de insatisfação elevados, são justamente, né, por não observar essencialmente, né, os conceitos que nós discutimos hoje na nossa aula. Meu nome é José Alexandre e agradeço a sua atenção e a participação nessa aula. Muito obrigado e até a próxima.